Bom, bora lá. Agora a gente vai resolver as questões, beleza? Olha aqui, primeiro caso, iPhone 2013, remember, não falei que caía? Não quer confiar em mim, pô? Olha aqui, olha. I can remember voices in the middle of the night. Eu posso lembrar alguma coisa, vozes no meio da noite. Olha, o verbo que tu tem aqui é o verbo to hear e suas variações, beleza? Bom, bora primeiro descartar os absurdos. Tu pode até nem saber fazer a questão. Mas tu não vai chutar aleatoriamente. Algumas tu vai chutar, mas aleatoriamente tu não vai. Então, bora colocar aqui, olha. Depois de remember, depois de um verbo no infinitivo, tu pode ter imediatamente outro no infinitivo? Não. O que tu pode ter depois de um verbo no infinitivo? Outro verbo no infinitivo, tu pode ter um verbo no gerúndio, ou tu pode ter um objeto e depois desse objeto um verbo no infinitivo. Mas dois verbos no infinitivo um ao lado do outro não pode. Então, olha aqui, olha. I can remember here. Pode ter? Não. Então, tchau, letra B. I can remember heard. É a mesma regra, beleza? I can remember heard. Olha, to hear, eu posso ter? Posso. Hearing, eu posso ter? Posso. E have heard. Olha aqui, olha. Bora começar a fazer a questão. O remember, depois dele, ele admite o infinitivo com o to e ele admite o gerúndio. Beleza? Beleza. Então, olha, primeira coisa que tu tem que ver. A ação, ela está no passado ou ela está no presente? Eu me lembro de ouvir vozes no meio da noite. Eu me lembro de ouvir vozes no meio da noite. O que isso te remete? Presente? Passado. Eu lembro de ouvir. A ação já aconteceu. Foi no meio da noite. Então, a ação está no passado. Quando a gente usa o remember mais infinitivo, ele é o oposto de esquecer. Ou seja, eu não esqueço, eu não vou... eu não me lembro, e eu nunca me lembro, ou eu nunca vou me lembrar, presente e futuro. Mas quando a gente tem o remember no passado, a gente usa qual? Remember no presente, remember no futuro, a gente usa o infinitivo, beleza? E remember no passado, a gente usa o gerúndio. Por quê? Remember com o gerúndio depois é passado. Remete o quê? Recordar, remete uma lembrança. Então, olha, lembrança, recordação, a gente usa remember mais gerúndio. Olha aqui, olha. I can remember hearing. Por quê? Porque é passado. Se a ação indicar passado, tu vai usar o gerúndio depois do remember, porque é recordação, é lembrança, é recordar. Beleza? Então, olha aqui, olha. Tu já sabe que A não é. Qual que pode ser? É D. Beleza? E outra. Aqui, a mesma coisa, olha. Depois do remember, tu pode ter imediatamente um verbo no infinitivo? Não. Tu pode ter um verbo, tu pode ter um verbo no bare infinitive, sem o to? Não. Tu tem que ter o quê? Um verbo no infinitivo com to, tu tem que ter um verbo no gerúndio, ou tu tem que ter um objeto para depois tu colocar alguma coisa. Mas direto assim, olha, cadê o to daqui? Não pode, beleza? Então tu fica lá, I can remember hearing, beleza? Eu posso me lembrar de ouvir, recordação. Eu posso me lembrar de ter ouvido. Eu me lembro de ter ouvido. Essa aí é a letra D de dado. Beleza? Vou colocar aí para ti, olha. D de dado. Saiu muito feio esse D aí. Olha. D de dado. Segunda, terceira, quarta, quinta. Vou adiantar logo algumas aqui. Segunda questão. In which sentence the gerund infinitive is not used correctly? Olha lá, não te falei? Eu te falei que sou Kai, tu não quis confiar em mim? Olha aqui, olha. Em qual sentença o gerúndio infinitivo, olha, is not, repara que aqui não é usado corretamente. Aí o cara vem aqui, ele não lê o not, ele só lê assim, em qual sentença o gerúndio infinitivo é usado corretamente. Aí ele lê aqui, to read is an available tool for an individual. Tá certo, letra A, ele nem leu o resto. Tá certo? Mas aqui é não, repara, não é usado corretamente, tá? Então bora procurar. To read, olha, to read is an available tool for an individual. Ler é uma ação, é uma ferramenta imensurável para o indivíduo, beleza? É uma ferramenta de grande utilidade para o indivíduo. To read. O to read, ele está sendo usado o quê? Como sujeito. Então, lembra lá comigo. Quando a gente tem um verbo sendo usado como sujeito da oração, o que eu posso fazer?
eu posso colocar ele com to read, com to mais o verbo, beleza? E eu posso colocar ele no verbo mais o ing, certo? O verbo no gerúndio. Concorda comigo? Só que esse aqui, ele é mais comum, ou seja, a gente usa muito. Esse aqui, olha, ele é menos comum. Ele é muito mais formal, beleza? Mas eu posso ter ambos. Olha, eu posso ter to mais o verbo no infinitivo como gerúndio e eu posso ter o verbo do ing como sujeito. Lembra lá? Lembrou? Então, olha. To read is an invaluable tool for an individual. To read, ler. Aqui não está como sentido de sujeito? Tá. Eu posso fazer sujeito usando o infinitivo com to? Posso. Então, a primeira está certa. B. Keep working hard and you will succeed. O keep ele está começando a frase no infinitivo, só que ele está no sentido ele está na forma imperativa. Se ele está na forma imperativa, lembra que eu te falei que quando tu usa uma frase na forma imperativa, dando uma ordem, o verbo ele tem que estar no infinitivo, então tá certo. Só que o problema é depois dele, keep working. Keep working, tá certo? Tá, por quê? O keep é um verbo que necessita, depois dele, de gerúndio. Ou seja, se tu colocasse assim, keep to work, estaria errado. Por quê? Keep, ele precisa do gerúndio depois dele. Isso tu tem que gravar. Se tu não gravar, eu não posso fazer nada por ti. Keep working, tá certo, beleza? Então, keep working, tá certo. Depois de keep, eu tenho que ter um verbo no gerúndio. Keep working hard and you will succeed. Continue trabalhando duro e você vai ter sucesso. You can't forgive her for doing it to you. Olha, bora analisar os dois verbos. Forgive, tá certo, depois de can't, tá, por quê? Can't é um modal na negativa, olha. You cannot, depois de modal, a gente usa verbo no infinitivo, sem o to, a gente usa verbo no bare infinitive. O primeiro tá certo. Aqui, her for doing it. Esse doing tá certo? Responde para mim, esse doing tá certo? Tá certo. Por que ele tá certo? Porque a gente tem uma preposição. Sempre depois de preposição a gente vai ter o verbo no gerúndio. Nem pensa, tu viu preposição, tu vai jogar o verbo no gerúndio. Então tá certo, tanto o primeiro quanto o segundo. Olha, living abroad has been his dream all along. Olha, viver fora do país, no caso, viver longe, viver em outros ares, tem sido o seu sonho até então, durante muito tempo. Tem sido o seu sonho durante muito tempo. Living abroad, viver fora, viver longe, em outros ares. Living, o living, ele está sendo usado como sujeito. Quando eu uso sujeito, eu posso usar o to mais verbo, eu posso usar o verbo mais ing. Então aqui está certo, olha, eu posso usar o verbo como sujeito desde que ele esteja no gerúndio. Bom, se todas essas estão certas, eu não acredito que tu vai querer discutir. Eu vou logo colocar aqui, olha. Segunda letra E de Efon, beleza? Mas olha aqui, olha. She has stopped to smoke for more than a decade. Olha, ela tem parado para fumar por mais de uma década. Olha, por mais de uma década indica o quê? Um período. Um período de quê? De tempo, claro. Para quê? Indica o período que ela parou de realizar uma ação. Ou seja, she has stopped smoking. Ela parou de fumar. Ela parou de fumar por mais de uma década. Entendeu essa interpretação? Olha, ela parou de fumar por mais de uma década. E não ela parou para fumar por mais de uma década. Entendeu? Ela parou de fumar. Foi uma ação interrompida, beleza? Por mais de uma década. Então, aqui, olha, eu tinha que ter she has stopped smoking. Aqui eu tinha que ter gerúndio. Beleza? Segunda letra E. Bora ver a terceira. Terceira questão. Olha, 2009. Since she loves alguma coisa, she doesn't mind alguma coisa, to the supermarket alguma coisa, some products. She really enjoys alguma coisa desse. Bom, desde que ela... since she loves... Tá, desde que ela ama o quê? Olha, procura o verbo que vem aqui. Todos eles tu tem o verbo to cook. Beleza. O loves, ele admite o verbo no gerúndio e no infinitivo. Grava isso. O love, ele admite o verbo no gerúndio e no infinitivo. Tá? Então, o que a gente descarta daí?
a gente só descarta a letra A. Por quê? Olha, o cook, ele não está nem no gerúndio e nem no infinitivo com o to, beleza? Lembra lá, tu não pode ter dois verbos no bare infinitive. Tu não pode ter dois verbos no bare infinitive. Olha, aqui está o love, mas ele está conjugado. Depois, tu pode ter um verbo no bare infinitive? Não, tu tem que ter o gerúndio, ou o to, ou um objeto, e depois tu coloca alguma coisa. Mas dois verbos sem uma separação entre eles para destacá-los, não pode, beleza? Então, olha, since she loves cook, tá fora. Mas tu sabe que o love, ele admite tanto o gerúndio quanto o infinitivo depois dele. Então, tu não pode fazer nada, mas tu já descarta a letra A. Continua. Olha, desde que ela ama cozinhar, she doesn't mind. O mind é importar-se, ela não liga. Então, ela não liga o quê? Ela não liga ir. Aqui todos os verbos são to go, né? Tá. O mind, ele necessita depois dele do gerúndio. Ele necessita depois dele do gerúndio. Ou seja, o mind depois dele ele não admite o infinitivo. Se ele não admite o infinitivo, qual que vai para o espaço? Letra B, letra D e letra E. Égua, morreu. Morreu no segundo, olha aí. Tu nem vai ler o resto. Terceira letra C. Deu para entender? Terceira letra C. Mas bora continuar. Olha, desde que ela ama cozinhar, ela não se importa em ir ao supermercado. Olha, aqui, to the supermarket. Ela não se importa em ir ao supermercado. Para quê? Para comprar alguns produtos. Tu tem necessidade de colocar o gerúndio aqui? Não. Por quê? Porque antes dele, tu não tem o quê? Tu não tem o verbo. E isso aqui, ele está servindo como objeto? Não. Então, olha, tu vai introduzir uma nova oração. Quando tu introduz uma nova oração, tu vai o quê? Colocar o infinitivo, beleza? Outra. Isso aqui ele vai servir como gerúndio? Ou isso aqui vai servir como sujeito para alguma coisa? Não vai servir como sujeito para nada, até porque lá depois tu tem um complemento, beleza? Então, olha, desde que ela ama cozinhar, como ela ama cozinhar, ela não se importa em ir ao supermercado para comprar, é para comprar, to buy. Então procura aqui, to buy. Tá aqui, to buy. Selou com o que te falou. Não, tá aqui, to buy. Selou o que te falou, né? Agora, she really enjoys alguma coisa disso. Olha, qual é o verbo? To do. O enjoy, ele necessita depois dele do gerúndio. Ele necessita. Enjoy, ele precisa do gerúndio. Beleza? Qual é que tem depois dele? Gerúndio. Olha, depois dele no gerúndio tem doing. Então, ela realmente gosta de fazer isso. Beleza? Terceira letra C. Bora ver a quarta. Olha, a quarta também é... Não, nem mudei, né? Quarta também é da EFON, 2008. Olha, essa aqui, ela é muito fácil, cara. Ela é muito fácil essa questão. David had better o quê? Lembra lá quais são? Depois de quê? Depois de had better, eu vou colocar grandão aqui pra ti. Depois de had better e depois de quê? Depois de would rather. Olha, aqui o que significa? Seria melhor. E aqui, eu preferiria. Olha, depois de had better e depois de would rather, a gente usa o quê? A gente usa um verbo no bare. A gente usa o quê? Um verbo no bare infinitive. Isso aqui é a regra, nem discute, beleza? Então, olha, depois de had better e would rather, tu vai usar o verbo no bare infinitive. Qual é o verbo que está no bare infinitive? Aqui está no bare infinitive? Não, tem o to. Aqui está no bare infinitive? Não, está no gerúndio. Aqui está no bare infinitive? Piorou, presente perfeito. Aqui está no bare infinitive? Passado. Qual é que está no bare infinitive? Letra A. Morreu a questão. Numa hora, aqui eu gastei acho que 1 minuto para explicar. Na hora da prova é 5 segundos, eu te juro, não é mais que isso. Olha, David had better espaço, procura. Morreu. Eu acho que em menos de 10 segundos tu faz isso aqui. Tem que gravar, cara. Depois de had better e depois de would rather, tu tem que usar o bare infinitive, é a regra. Bora continuar. David had better change his study habits if he hopes to be admitted to a good university. Olha, seria melhor David mudar seus hábitos de estudo se ele espera ser admitido em uma boa universidade. Beleza? Então a quarta é a letra A. Muito fácil a questão, cara. Muito, muito fácil mesmo.
Eu acho que é a questão mais fácil desse material. Quarta, letra A. A de aprovação no Lefon. Bora lá. Quinta. I dislike. I dislike alguma coisa housework. I hate alguma coisa de cooking and shopping and cleaning and washing up. Let's get a maid all the uninteresting jobs. Bora começar. Eu não gosto, I dislike é não gostar, alguma coisa, tarefas diárias. Bora procurar. Make e do. Qual desses tu vai usar? Primeira coisa. Existem algumas regras para o uso do make e do do. Existem algumas regras. Tanto que na prova de 2010 da EFON caiu essa questão. E eu vou te falar, eu errei essa questão. Não vou mentir não, eu errei. Porque eu não tinha parado para estudar definitivamente, assim, afinco, essas diferenças entre make e do. E foi de um tapa na cara, porque eu nunca mais pretendo errar, né? Nunca mais vou errar. Mas eu parei para estudar. Então existem algumas regras para usar o make e o do. Até porque o principal significado deles é fazer. Olha, fazer e fazer. Aqui tu ainda pode dizer que é preparar, beleza? Tá, existem algumas regras. A gente não vai ver isso agora, a gente vai ver isso lá na frente. Mas quando a gente fala de trabalhos domésticos, olha, housework, trabalho doméstico. Quando a gente fala de trabalhos domésticos, a gente usa o do. Isso é uma regra, beleza? Então grava. Quando a gente fala de trabalhos domésticos, a gente usa o do. Beleza? A gente usa o do. Agora, bora para o resto. Agora, bora para o que a questão é do conteúdo. O dislike. O dislike, ele precisa, depois dele, de um verbo no gerúndio. Ele necessita de um verbo no gerúndio. Ele não admite o to. Tem algum no to? Não. Infelizmente, o elaborador foi muito esperto. Olha lá. I hate. O hate, ele admite o verbo tanto no infinitivo como no gerúndio. Ele admite tanto no infinitivo como no gerúndio. Olha, to do e doing. Tu não pode fazer mais nada. Beleza? E o let's get a maid. Cara, aqui pegou. Beleza? Aqui pegou. Só que isso aqui já é uma questão um pouco mais profunda. As pessoas, quando elas não sabem se o verbo ele vai para o gerúndio ou para o infinitivo, o que elas fazem? Elas jogam no infinitivo, porque a maioria dos verbos vão para o infinitivo. Beleza? Então, olha, eu vou te dar uma dica. Cara. Eu não sei se tu vai usar isso, e nem vem me bater depois se não der certo. Mas se tu não souber, se tu não souber se o verbo vai para o gerúndio ou para o infinitivo, joga infinitivo, beleza? Porque a maioria vai para o infinitivo. Não vem me bater depois se tu errar, porque é assim que eu faço e eu erro. Entende? Então, eu não devia nem te dar essa dica, porque depois tu liga, Rodrigo, eu errei. Eu te falei. Então, faz por tua conta, tá? Mas olha aqui, olha. Nesse caso, o get. Se tu abrir o dicionário agora, por exemplo, eu uso Cambridge. Eu tenho Cambridge, inglês, e eu tenho Oxford, inglês, português. Pega o inglês. Eu tenho Cambridge lá. Cambridge, inglês. Se tu abrir o Cambridge, vai estar lá assim, get. O get, ele vai ter 2 páginas só para ele. Primeira página, segunda página. É enorme. Aí o get, ele tem muitos sentidos. O get, ele tem o sentido de obter, olha, ele tem o sentido de to obtain, ele tem o sentido de to become, ele tem o sentido de to cause, ele tem o sentido de que? To obtain, to become, to cause. O que mais? Enfim, tem vários sentidos para ele, beleza? Lá no dicionário tem uns 20. Não chega tanto, mas tem bastante, tá? Aqui, olha, vamos conseguir uma empregada. Olha, conseguir está no sentido de quê? To obtain, beleza? Conseguir, pegar. Então, olha aqui, olha. Vamos conseguir uma empregada, o quê? All the necessary things. Vamos conseguir uma empregada para fazer todas as coisas não interessantes, beleza? Se tu for lá no sentido de obtain, por exemplo, vai lá no dicionário e procura esse sentido aqui. Quando tu encontrar, tu vai estar bem aqui, olha. Quando tu encontrar, vai estar assim, olha. To get something, ou to get someone to do something.
Olha, to get someone to do something. Está no dicionário, cara. Isso é gramática. Tu não pode discutir com gramática. Essa questão, ela foi muito boa. Eu não vou brigar contigo. Primeiro, o cara, ele usou o sentido de make do. Primeiro ponto. Ótima questão. Segundo ponto, ele usou quando usar infinitivo ou não. Ótima questão. Aqui, por exemplo, no hate, ele admite os dois. Boa questão. Ele brincou muito nessa questão. Beleza. E o get? Tem sentidos em que o get admite o gerúndio depois dele. Mas no sentido de obtain, se tu for no dicionário, tá assim, olha. To get someone to do something. Ou seja, conseguir alguém para fazer algo. Conseguir alguém para fazer algo. To get someone to do something. Bora ver se isso bate lá. Olha. Let's get, olha, to get someone, o quê? To do something. Olha, selado, parece que o cara pegou o dicionário, abriu e fez a questão, olha. To get, beleza. Someone, a made. To do, cadê to do? Letra D. Depois, all the uninteresting jobs. O quê? To get someone to do something, alguma coisa. Todos os trabalhos não interessantes. Deu para entender essa questão? Essa questão é muito bonita. Eu gostei dela, não vou mentir para ti, eu gostei dessa questão. Muito bacana ela. Então, quinta, letra D, por todos esses motivos que eu te falei. Quinta, letra D de doido. Beleza? Lê a sexta aí. Sexta é uma questão muito fácil. Muito fácil mesmo. Acho que ela é a segunda questão mais fácil desse material, depois daquela do Red Better lá. E o pior é que cai muita questão com o Red Better, cara. Por incrível que pareça. No iPhone, acho que caiu só aquela. Mas se tu pega as provas militares, cai bastante. Red Better, Would Rather. Beleza? Cai questão com modal pedindo. Modal depois é bare infinitive, entendeu? Regras básicas. Olha aqui, olha. We shall. We shall é um modal. Lembra que eu pedi para tu gravar? Shall é um modal. Depois de shall, a gente usa o quê? Gerúndio? Não. A gente usa infinitivo com to? Não. A gente usa bare infinitive. Cadê o bare infinitive? Letra C. Sexta, letra C. Olha, sexta C. Difícil essa questão? Nenhuma. Basta tu lembrar dos modais. Beleza? Basta tu lembrar dos modais. Olha, mas bora fazer lá. We shall go to the beach at the weekend. Olha, nós devemos ir para a praia no feriado. É uma ideia. We shall go. Nós deveríamos ir para a praia no final de semana, desculpa, no final de semana. Beleza? Depois de modal, tu sempre vai usar o bare infinitive. Sempre. Então, sexta letra C. Sétima. Olha. Alguma coisa the story. He did what I asked him to. Olha. A história. Alguma coisa. A história. Ele fez o que eu pedi para ele fazer. Beleza? He did what I asked to him. Him to. Aqui. Tu já deu para perceber que tu vai usar um verbo como sujeito da frase. Porque, olha, short, olha, tu tem short e tu tem shorten. Tem uma diferença. Olha, primeira coisa, bora ver aqui. Olha. O que ele quer? Ele quer que tu use um desses verbos como sujeito da frase. Porque, olha, já deu para tu perceber que aqui tem alguma coisa a ver com encurtar. Por exemplo, short, curto, beleza? Então, olha aqui, olha. Para encurtar a história, encurtando a história, tanto faz. Mas tu vai usar como sujeito. Encurtando ou para encurtar a história, ele fez o que eu pedi para ele fazer. Deu para entender? Agora, bora ver a diferença. Short. Essa aí é uma questão boa, gostei. Short. Short é um adjetivo. Short é adjetivo. É o adjetivo curto. Olha, curto. Beleza? Short. Pode ser pequeno também. Pode ser pequeno. Beleza? Short, curto, pequeno. Tá? Ele também pode ser um verbo, eu não sabia desse verbo, eu procurei no dicionário, está lá no dicionário. Olha, ele pode ser o verbo curto-circuitar. Curto-circuitar, beleza? Mas eu nunca vi cair em prova, isso aqui é muita viagem, né? E ele também pode ser um substantivo. Olha aqui, ele funciona como adjetivo, ele funciona como verbo, e ele pode funcionar como substantivo. Substantivo. Qual é o substantivo? O substantivo é curto-circuito. Beleza? Olha, o verbo curto-circuitar e o substantivo curto-circuito. Eu não sabia. Estou te falando. Eu só sabia do adjetivo, curto e pequeno. Pode servir como adjetivo e advérbio também. Beleza? Então, olha. Adjetivo, curto e pequeno.
verbo curto-circuitar e o substantivo curto-circuito, beleza? Mas, se o adjetivo é curto, pequeno, qual é o verbo encurtar? Qual é o verbo encurtar? Até porque é isso que ele quer saber, né? O verbo encurtar é o verbo to shorten. Olha aqui, olha. To shorten. Esse aqui é o verbo encurtar. Verbo, o quê? Verbo encurtar. Olha aqui. Verbo encurtar. Esse aqui é um verbo bacana porque ele pega muita gente, né? Então, olha, short, adjetivo, e o verbo não tem nada a ver com encurtar. O verbo significa curto-circuitar. E o verbo encurtar? O verbo encurtar, de fato, é o verbo to shorten. Beleza? Então, olha aqui, olha. Bora voltar para a questão agora. Quando a gente quer usar um verbo como sujeito, a gente pode fazer o quê? A gente pode usar gerúndio ou infinitivo com o to. Tá certo? Tá. Então, bora lá. Eu posso usar o verbo com gerúndio dizendo que ele é sujeito? Posso. Só que aqui, é o verbo shortening